Deus sempre vai nos dar o poder da decisão entre o bom e o ruim, o bem e o mal. Não adianta a gente terceirizar um problema. Deus ele dispõe a nós escolher esses dois caminhos. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Fique comigo até o final e vamos juntos descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde você esteja agora assistindo esse vídeo, eu declaro bênçãos e prosperidade sobre a sua vida. Se você ainda não é inscrito, deixa eu fazer um pedido, se inscreva no canal, fique comigo até o final do vídeo e lá você deixa um comentário, curta também, porque eu sei que Deus tem uma palavra para você. Hoje eu quero falar sobre a melhor proposta. Sabe que ninguém da Terra tem capacidade alguma de dar uma proposta melhor do que a proposta que Deus já nos deu. Baseado nisso, eu quero ler com você um texto muito bom, um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 11, versículo 12 e versículo 13. Vá, o Senhor disse, conduza o meu povo em seu caminho, para que tomem posse da terra que jurei aos seus antepassados que lhe daria. E agora, ó Israel, que é o que o Senhor, seu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor e ao seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu bem. Olha que coisa interessante. Deus ele disponibiliza uma proposta, um caminho, com a finalidade que nós possamos escolher a melhor para o nosso bem. Eu vou dizer uma coisa muito importante para você. Não é errado você pedir, de forma alguma. Nós costumamos falar coisas para Deus, pedir coisas para Deus, esperar coisas de Deus. Nós fazemos as nossas metas de fé, nossas metas de oração, nós colocamos tudo aquilo que nós desejamos. Mas uma coisa interessante, nós normalmente não paramos para ver o outro lado da moeda. Nós não paramos para pedir aquilo que Deus quer. Senhor, qual que é a decisão que tu quer que eu tome? Porque eu sei que Ele tem a melhor vontade, sim, mas nós já paramos para orar e pedir, Senhor, qual é a decisão que tu quer que eu tome? Qual é o caminho que tu quer que eu tome? Senhor, abra para mim, revela para mim pelo Espírito Santo a decisão que eu devo tomar. Porque a gente chega diante de Deus com uma enxurrada de coisas, de pedidos, mas normalmente nós não esperamos que Ele dê uma resposta da decisão. Nós já vamos fazendo e nós colocamos o pé, né? Tem uma frase muito interessante, coloque o pé que Deus coloca o caminho, ou coloca o chão, uma coisa assim. Gente, isso é verdade. Mas nós precisamos esperar a direção dele. Qual é a proposta de Deus? A proposta de Deus está lá no livro de Gênesis 2, versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Esse versículo ele é conhecido demais. Só que uma coisa a gente precisa atentar. O relacionamento com Deus nunca foi por interesse, nunca foi por barganha, mas o relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Deus nunca quis que a gente se relacionasse com Ele de uma forma como um androide, como um robô, ou com alguém que já foi planejado para fazer isso, fazer aquilo. Não, Deus não quis isso, Deus não quer, Deus nunca quis. Mas Ele sempre quis que a gente se relacionasse com Ele de uma forma carinhosa, generosa, amorosa. Mas o relacionamento com Deus, ele é de mão dupla. Ele é de mão dupla. Porque Ele disponibilizou os direitos e os favores, mas também colocou em nós limites e deveres. Como Ele diz, olha, vocês podem comer, vocês podem fazer o que você quiser aqui dentro do jardim, mas uma coisa eu queria que você não fizesse. E Deus colocou ali limites, Ele colocou ali deveres, Ele colocou direitos, favores, mas Ele colocou também limite. E você sabe a história, o homem quebra esse limite, destrói todo o enredo que o Senhor queria. Então o Senhor quer nos encher de favores, de privilégios, mas também haverá expectativa de um retorno voluntário pelo amor. Que coisa legal, né? Deus ele quer te encher de favores, de privilégio, mas também haverá dele uma espera, uma expectativa de um retorno
voluntário de amor. Observe que não é pelo legalismo. Observe que não é pelo conhecer a lei, por praticar a lei. Não. O Senhor te enche de favores, o Senhor te enche de privilégio. E o que Ele espera é um retorno voluntário, generoso, apaixonado pelo amor. E uma coisa é certa, quando você se identifica com esse Deus maravilhoso, gracioso, não é possível você ficar guardado, não. Naturalmente você vai expor esse amor para Ele. É voluntário. Isso é voluntário. Quando eu me sinto apaixonado por Deus, cheio de privilégios, a vontade que eu tenho é de devolver a Ele, devolver com adoração, devolver através das minhas ofertas, devolver através do meu culto racional, do meu louvor, na minha dedicação na obra, na minha dedicação na pregação do Evangelho. Isso tudo é um retorno de um amor incompreensível que Ele deu na cruz do Calvário. Por qual razão Deus nos pede para seguir o caminho que Ele trilhou para nós? E está lá no livro de Lucas, capítulo 6, o versículo 46 ao versículo 49, né? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu lhe digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Olha que Jesus deixa para nós aqui. Por que Jesus nos pede? Por que o Pai nos pede para seguir a proposta dele? Por que o Senhor nos pede para seguir as palavras deles? É simples. Quando eu não sigo as palavras de Deus, a minha casa vai cair. Existem dois tipos de pessoa aqui. Aquele que ouviu as palavras de Jesus, construiu sua casa na rocha, cavou, quando veio a torrente de água, a casa continuou de pé. Por quê? Porque ouviu as palavras de Jesus, as praticou. O outro homem não. O outro homem não ouviu as palavras de Jesus, colocou a sua casa em um lugar fácil de ser derrubado. Quando veio a torrente de água, caiu, derrubou tudo. Por quê? Porque todo relacionamento exige uma aliança. E Deus quer uma aliança contigo. Porque quando você tem uma aliança, querido, meu amado, a sua casa não vai cair. A sua vida não vai ser destruída, porque você tem uma aliança, você tem um pacto com Ele. E o que é um pacto? Um pacto é a garantia, é a segurança que aquele que se uniu a você vai te ajudar, vai estar contigo nas tuas dificuldades, nos teus problemas. Eu sei que uma aliança vai muito além disso. Eu quero só dar uma pincelada, mas quando eu tenho uma aliança com alguém, eu tenho garantias, eu tenho sucesso, eu tenho ações que vai me ajudar em toda a minha vida. Então Jesus disse, olha, você pode ser esse tipo de pessoa que não me ouviu e a sua casa caiu, a sua vida se tornou em ruínas. Quantas pessoas você conhece que não ouviram mais as palavras de Jesus e a sua vida foi destruída? Conheço muitas pessoas assim, que estavam bem até deixar de ouvir as palavras de Jesus, se tornaram legalistas, se tornaram doutores da lei, conhecedores da verdade, mas nunca praticam a verdade. Eles se acham os mais impressionantes homens e mulheres, mas a sua casa está sobre a areia. Mas existem aquelas pessoas humildes que ouviram as palavras de Jesus e até hoje elas estão de pé na presença de Deus. Então, eu queria concluir dizendo para você, nunca corra de Deus, mas corra para Deus. Nunca fuja dele, mas corra para ele, ouve as palavras dele. Essa é a melhor proposta. Desde o Éden, Deus está dizendo, ouça as minhas palavras, pratica as minhas palavras, porque eu tenho coisa boa para você, eu tenho caminhos bons para você, eu tenho um caminho de vida. Então, querido, faça um favor para Deus, ouça as palavras dele. Então essa é a conclusão desse vídeo. Se você chegou até aqui o final, é porque Deus tem um plano na tua vida, Deus tem algo traçado na tua história. E é simples. Ouça as palavras dele, leia as palavras dele que está na Bíblia, porque o Espírito Santo é o autor que vai fazer você entender, porque Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. Espero que esse vídeo tenha tocado o teu coração. Deus te abençoe. Curta esse vídeo, deixa um comentário aqui e eu creio que esse vídeo vai fazer um rebuliço aí no teu coração. Até mais.